Olá pessoal, eu sou o Pedro Paiva, sejam muito bem-vindos ao Marketing de Performance. Hoje eu vou conversar com a Sabrina Ramírez. Ela é Senior Project Manager na UMAP BBDO e já atuou em outras grandes agências como na Ogilvy, W. McCann e Neogama. Nós vamos conversar sobre a profissão de gerente de projetos, as diversas oportunidades de trabalho, os desafios e o processo de qualificação profissional para alguém que queira atuar como gerente de projeto. Muito boa noite, Sabrina. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Oi, tudo bom, Pedro? É um prazer aceitar esse convite, participar dessa conversa com você. Maravilha, Sabrina, muito obrigado. A gestão de projeto faz parte de tudo que a gente planeja nas nossas vidas, né? Todo mundo faz a gestão de diversos projetos ao mesmo tempo, mesmo sem dar conta que está fazendo isso, né? Por exemplo, quando a gente está planejando um churrasco com a família e amigos no final de semana, a gente precisa planejar tudo e fazer a gestão desse projeto. Temos que pensar em quantas pessoas virão, quantidade de carne, de bebida, um plano B para a gente poder acomodar todo mundo em caso de chuva. Até mesmo quando a gente está fazendo o almoço, a gente precisa planejar aquele projeto, né? O ovo não pode ficar pronto antes do bife, senão ele vai esfriar. Então é melhor a gente começar a fazer o arroz antes de fritar o ovo e o bife, pois o arroz demora mais tempo para ficar pronto e menos tempo para esfriar. É mais ou menos isso que um gerente de projeto faz dentro de uma empresa. Ele tem que equilibrar todos os pratinhos ali ao mesmo tempo, sem deixar nenhum cair, de forma a gerenciar todas as demandas e entregar tudo dentro dos prazos. Sim, uma dona de casa, o que você falou é muito verdade. Uma dona de casa, ela já faz essa gestão domiciliar, então todo mundo é um pouco gerente de projeto, se parar para observar direito. E eu costumo dizer muito que o gerente de projeto, ele não é o gerente porque é gerente de banco, como outras profissões. Ele é gerente porque ele gerencia um todo, que nem o diretor de arte, que o diretor de arte, ele não é um diretor, tipo diretor de time e tudo mais. Ele pode chegar lá, assim como o gerente de projeto também pode chegar lá, só que ele é um diretor, ele dirige aquela arte. Então, é uma terminologia que é importante saber e é importante a gente colocar em pauta, porque todo mundo que a gente chega e fala assim, você é o quê? Você é gerente de projeto. Eu sou gerente de projetos. Eu sou gerente de projetos já há 13 anos. Então, eu não comecei gerente de projeto lá quando eu era uma minhonzinha que estava só começando. Eu me tornei gerente de projeto júnior, pleno, sênior. E aí eu fui seguindo adiante. Mas o que você estava falando, eu acho que não para por aí. O gerente de projeto, ele tem o objetivo, a função principal de rentabilizar um projeto. Então, isso a gente pode aplicar em qualquer situação, até em casa, mas vou aplicar no dia a dia da gestão de projetos de publicidade. Eu, quando faço, por exemplo, um orçamento, eu tenho que ter a dimensão do trabalho, eu tenho que ter a dimensão do projeto, é o prazo, custo e o escopo. Eu tenho que cruzar essas três coisas e tentar chegar o mais próximo da perfeição e entregar um projeto dentro de um prazo adequado, com uma qualidade incrível, com um custo que todo mundo sai ganhando. Vai sobrar para o bolso da agência, vai sobrar para o bolso do cliente, está todo mundo feliz. Então, o gerente de projeto, ele tem a função de segurar esses pratinhos todos para rentabilizar o projeto e entregar um projeto de super qualidade para o cliente. Sabe, quando você está lá na reunião de Natal da sua família no final do ano e o pessoal pergunta para você o que você faz, como é que você resume assim rapidinho, em uma frase só, o que é o trabalho da pessoa que trabalha como gerente de projeto? Na minha família isso é muito fácil de fazer. Eu acho muito engraçado que um tempo atrás teve uma brincadeira de pergunta para sua mãe o que você faz. Aí eu fui perguntar para minha mãe sabia. Fui perguntar para meu pai sabia, minha família sabe, mas é porque na minha família tem duas gerentes de projeto, não uma só. Então facilita, mas se eu for explicar para quem quer saber o que um gerente de projetos faz, basicamente ele tem que ter a resposta para tudo. Ele não precisa saber tudo, desde que ele consiga ter a visão do todo para poder conversar com quem vai executar, trazer quem vai executar para dentro da ideia que chegou para a gente, chega uma ideia crua, a gente tem que saber quais todas as pontes que a gente tem que plugar ali para realizar aquele projeto. E aí, a partir daí, a gente começa a construir junto até o produto final, que é a entrega. Perfeito. Eu vejo que tem muitas certificações que os gerentes de projeto geralmente buscam. Tem Kanban, KMP, OKR Management, CSPO, Scrum Master, várias nomenclaturas. Essas são as metodologias de trabalho que geralmente são usadas pelos gerentes de projeto. Você pode me explicar um pouquinho sobre elas e se elas são de fato fundamentais
para o trabalho de um gerente de projeto, e sim, agência de publicidade, isso também é tão necessário como nas empresas? Então, as certificações, todas elas são como se fosse uma receitinha de bolo, que se você seguir passo a passo, você consegue entregar um projeto do jeito que todo mundo fica feliz. Qualidade, prazo, e valor, investimento, tudo bom para todo mundo. Só que eu costumo dizer, eu tenho a certificação de Scrum Master, eu tirei ela no ano passado, mas eu já sou gerente de projeto há 14 anos. Quase 14, 13 para 14. E eu costumo dizer que a publicidade ela é muito líquida. Então, dá para a gente encaixar, sim, algumas metodologias, mas não 200%, porque, por exemplo, o Scrum ele funciona muito com desenvolvedor, com programador. E pelo menos é o que eu aplico, é o que funciona, é o que dá certo. Mas às vezes não funciona para a agência, porque a agência mandou um ajuste, de repente vem outro na sequência, e aí tem que sair um pouco antes. Então a gente até brinca um pouco que a gente vai na metodologia Extreme Go Horse. Mas as metodologias elas são muito importantes, elas são super válidas para vários setores, só que elas não são essenciais. Eu, por exemplo, caí de paraquedas na gestão de projetos. Eu comecei como atendimento numa produtorinha pequenininha, e aí lá dentro mesmo a gente foi percebendo que a minha entrega era muito menos prospecção e muito mais execução, e lá dentro eu acabei virando gerente de projeto. E aí surgiram vagas de gerente de projeto no momento que estava começando a surgir isso dentro da publicidade, porque é relativamente novo, a profissão é muito antiga para arquiteto, para engenheiro, para outros setores, principalmente de tecnologia, mas para dentro da publicidade ela é relativamente nova. E aí eu comecei a passar pelas agências, fui aprendendo com mentores incríveis, todas as agências que eu passei, eu tive chefes maravilhosos, fiz faculdade, na faculdade eu fiz marketing, eu não fiz publicidade, então na faculdade a gente aprende algumas coisas, mas não é a gestão de projetos, ninguém te ensina a ser gestor de projetos, nem se você fizer curso de publicidade, eu não conheço uma grade curricular que ensina a ser gerente de projetos. Mas eu fui tendo mentores sensacionais, incríveis durante toda a minha jornada e fui aprendendo, até que eu comecei a me interessar pelas metodologias. E aí eu fui atrás de, eu acho que Scrum é o que tem mais a ver comigo, vou atrás de tirar essa certificação, e aí foi a que eu tirei. Bacana, ainda nesses modelos de trabalho, né, em publicidade, como você falou mesmo, é muito líquido, é muito difícil a gente dentro de agência conseguir, por exemplo, trabalhar no formato de sprint, né? É como você falou, às vezes vem uma demanda, depois no dia seguinte vem uma outra demanda que é prioridade em cima da demanda que tinha vindo no dia anterior, e Aí a você tem gente que precisa repriorizar, tudo. passar na frente, e aí tem demanda que entra que é para o mesmo dia, então não dá tempo de você trabalhar às vezes nesse formato, né, de você ter um squad alocado com sprints semanais ou a cada 2 semanas. Realmente a gente tem que adaptar esse modelo das metodologias ágeis para o formato ainda mais ágil. Então, mas se você for ver, uma coisa que é bem interessante, que eu acho que poucas pessoas param para enxergar, poucas pessoas que não são gerentes de projetos param para enxergar, mas tem muita gente que usa o Trello. O Trello é um Kanban. E é uma metodologia. Se você souber a forma que você vai transferir aqueles cards de lane para lane, você está fazendo um Kanbanzinho e você está aplicando uma metodologia no seu trabalho. Legal você ter falado isso. Eu trabalho com Trello, com Asana, todos esses softwares, mas eu não faço a menor ideia do que é um Kanban. Você pode me explicar? O Kanban, eu não tenho propriedade para falar dele 100%, mas o Trello ele tem algumas lanes, que são aquelas colunas. Lá dentro você coloca cards. Então, cada coluna daquelas é uma parte do processo do seu projeto. Então, vamos supor que eu estou começando aqui um projeto, então a primeira etapa dele é levantar o escopo, aí depois que eu levanto o escopo eu vou fazer um orçamento, aí depois que eu faço o orçamento eu vou começar a levantar assets, material, depois eu passo para a etapa de execução, QA e final. Então eu vou pegar essas lanes, eu vou nomear cada uma delas com essas etapas e colocar dentro delas as tarefas que eu tenho que fazer. Então, muitas vezes, dentro dessa lane tem milhares de outras tarefas. Eu acabei de entregar um projeto que eu tinha 137 cards para ir passando de um por um. E é através dessas lanes que você vai entendendo o progresso do projeto, você vai sabendo o que está empacado, o que não está. Se fica um card muito tempo numa lanezinha, significa que você tem alguma coisa errada com esse card. O que está errado? Está errado porque está faltando material? Está errado porque
está sendo feito errado, você consegue identificar exatamente o problema se você seguir essas lanezinhas, esses cardzinhos para onde eles vão, de onde eles vêm. Perfeito. Então, eu já trabalhava dentro da metodologia Kanban sem nem saber. Tá vendo? Mas é verdade, porque o Trello ele chegou como uma ferramenta aí, vamos ajudar. Tem um monte de amigo que usa, gente de social, e nem faz ideia, só acha que é um board para poder colocar os cardzinhos de lembrar o que fazer. Tem gente que usa para rotina, para o dia a dia, pagar contas, não sei o quê. E no geral, é um Kanban que veio com um X tão bom que as pessoas nem percebem que estão fazendo uma metodologia. Que legal. Vamos falar um pouquinho sobre o escopo de trabalho do gerente de projeto com relação ao contato com clientes, porque eu vejo uma discrepância muito grande dependendo do mercado onde estão atuando, né? Em agências de publicidade, por exemplo, onde o fluxo geralmente se dá através de uma equipe de atendimento que faz a interface com os clientes, então distribui os jobs internamente para o planejamento, mídia, criação, todos os outros demais departamentos. E nas agências maiores há também a função do tráfego, que é a pessoa que coordena as alocações de trabalho, principalmente na criação. Mas atualmente, atuando em produtoras mais voltadas para a tecnologia, eu tenho percebido que muitas dessas produtoras não possuem a figura do atendimento. E o próprio gestor de projeto faz todo esse trabalho, de ser responsável pela interface com o cliente, desenvolvimento de briefing, gestão de alocação de equipes internas e fornecedores. Como é que isso funciona, Sá? O GP numa produtora de tecnologia faz o trabalho que numa agência seria do atendimento e do tráfego também? Eu me lembro até que quando nós trabalhamos juntos aí na UMAP, os gerentes de projeto não falavam diretamente com os clientes, né? Isso era uma função do atendimento e os gerentes de projeto eram envolvidos no contato com o cliente quando havia necessidade de explicações mais técnicas ou apresentação de projetos mais complexos. Como é que funciona isso? Tem um padrão que é diferente em agências de publicidade e em produtora ou em cada empresa funciona de uma forma diferente, independente de serem agências ou produtoras? Então, depende muito, é muito comum que dentro de produtoras, o gerente de projeto faça já a interface com o cliente, que é a agência normalmente, ou o cliente direto. E aí ele demanda para dentro da agência, ele pega e ele passa adiante também. É muito comum isso, e é muito comum também que em agências grandes o gerente de projeto trabalhe em dupla com o atendimento. Atualmente, a minha forma de trabalhar na UMAP é estar sempre mais em contato com o atendimento. Então, realmente, se ele precisa de um suporte, Sabrina, preciso que você participe de uma reunião para explicar a parte técnica. Eu entro na reunião, explico, ajudo, tiro dúvida, a gente lapida junto. O objetivo do gerente de projeto é integrar, né? Então, a gente tem que integrar a necessidade do cliente, a expectativa do cliente, junto com o atendimento que vai fazer aquela ponte, vai fazer aquela entrega, vai defender o meu trabalho dentro da agência. E aí eu entro fazendo a ponte com com a equipe de tecnologia, que é a rotina, o dia a dia, o operacional mesmo, o braço. Então, eu acabo trabalhando em dupla com o atendimento. Eu acho bem essencial, porque a estrutura da agência é muito grande. Mas, quando você passa para a produtora, você lida direto com o gerente de projeto, porque seria um passo a mais a colocar um atendimento. E uma coisa que eu acho bem interessante nesse formato, onde o gerente de projeto está à frente do cliente, conversando com o cliente direto, é a forma que ele consegue rentabilizar o projeto, porque a partir do momento que um gerente de projeto recebe um projeto, faz o orçamento daquele projeto, ele sabe se ele usou a hora homem de um sênior, de um pleno, de um júnior para aquele job, ele sabe que ele não pode orçar um gerente de projeto júnior e dar para executar um sênior, porque senão ele está perdendo dinheiro. Então ele consegue fazer a rota certinha do trabalho. Ele vai orçar o valor certo, ele vai passar para o profissional certo que foi orçado, e aí ele vai conseguir rentabilizar, porque ele vai receber aquele projeto, ele tem o controle também de quantas vezes foi e voltou aquelas alterações, e aí ele consegue entregar um trabalho bem coeso para o cliente direto. Você acha que é um caminho natural para os atendimentos de agência acabarem se tornando gerentes de projeto e terem um escopo mais completo de também gerir as equipes, os processos? Ou você acha que nas grandes agências isso é algo que não deve acontecer num futuro próximo? Eu acho que nas grandes agências isso dificilmente vai acontecer, mas eu acho que como o digital está cada dia mais forte, cada dia ganhando mais espaço, os atendimentos têm se mostrado cada vez mais interessados em eu quero entender o que você está fazendo.
Eu sou há muitos anos gerente de projeto, então eu já passei por situações onde o atendimento não queria nem saber o que era o digital, ele fazia o offline e entregava. E hoje em dia não, você percebe uma abertura muito maior de tipo, por exemplo, eu tenho uma super humildade de explicar no detalhe para as pessoas o que elas têm que fazer. Então, quando um atendimento chega para mim e fala, eu preciso entender o que está acontecendo, me explica. Eu explico e eu explico para você quantas vezes precisar, desculpa, as respostas sempre são, desculpa, não entendo, desculpa, pergunta burra, eu sempre falo, não existe pergunta burra e ninguém nasceu sabendo, porque eu também não sabia, eu aprendi. Então, eu tento ensinar. Por isso que eu acho que nas agências grandes, essa movimentação dificilmente vai acontecer, mas vai acontecer uma coisa bem interessante, que é os atendimentos se cada vez mais estarem entendendo do digital, querendo fazer mais digital. Pode ser que daqui a um tempo, mais para frente, por causa desse interesse que surgiu, de repente acabe surgindo uma fusão entre o que é gerente de projeto e o que é atendimento. Mas eu vejo uma movimentação nas agências menores e produtoras para isso. Para as grandes, eu acho que vai demorar um pouco mais. Legal. Você me falou sobre a sua qualificação, que você fez faculdade de marketing, e que não existe, no seu entendimento, uma graduação ainda em gestão de projetos. Mas qual é o caminho que um profissional, uma profissional que queira se especializar em gerente de projeto, em gestão de projetos, pode seguir? Tem cursos específicos que você recomenda? De repente, estudos que a pessoa pode realizar online mesmo? Como é que a pessoa pode se qualificar para trabalhar como gerente de projeto? Eu acho que talvez eu tenha me expressado mal, então é bom eu corrigir um negocinho, que é dizer para você que não existe, numa grade curricular de universidade, eu nunca vi uma matéria que falasse só de gestão de projetos. Não, isso para publicidade, tá? Provavelmente para engenharia, para arquitetura deve ter isso, porque já é natural deles. Mas existe MBA e pós-graduação, sim, de gestão de projetos pode falar o nome das faculdades? Claro, fala. Pela FGV. A FGV tem uns cursos excelentes, são dos melhores do mercado, e aí é pós-graduação, é MBA, que é bem bacana de fazer. E curso tem bastante, tem o Mestre GP, que é super conhecido, eles fazem palestras, eles dão mentoria, eles dão aulas, eles ajudam e os profissionais que estão lá dando aula são só profissionais do mercado, então eles estão acostumados com a rotina, falar com muito mais propriedade do que você só dá a teoria. Você dá a teoria, você fala a teoria com uma bagagem prática, né? Então, o Mestre GP é bem, bem interessante. E a princípio, o que me ocorreu são esses dois caminhos mesmos, a FGV e o Mestre GP. Perfeito. Para terminar, você pode me falar um pouquinho sobre o mercado atual? Como é que está? A demanda está muito mais alta realmente por profissionais do que em outras áreas? Os profissionais podem hoje realmente assim, escolher em qual empresa eles querem trabalhar devido à grande oferta de vagas e poucos profissionais qualificados disponíveis no mercado? Tem várias coisas muito interessantes acontecendo, porque eu mesma faço parte de um coletivo de mulheres no mercado de publicitário, e a gente andou presenciando muita necessidade de transição de carreira. Só que tem gente que acha que é só ser gerente de projeto, acordei e virei gerente de projeto, não quer ler um livro, não quer conversar com alguém, não quer nem entender digital, só quer virar gerente de projeto porque tá vendo muita vaga pipocando por aí. O mercado, ele tá sim contratando atualmente, mas não tá contratando muito sênior. Eu vejo muita contratação de júnior e de pleno, até porque a situação do país está complicada, então eles não estão conseguindo ainda pagar salários maiores, mas são contratações, o que eu posso dizer sobre o cargo, sobre a vaga de gerente de projeto, é que são contratações que duram muito. Então, se você for uma pessoa tranquila de ficar num lugar e bastante tempo, criar raízes e tudo mais, a vaga de gerente de projeto é muito boa, porque você começa a ter um histórico tão grande que você está seguro e tranquilo onde você está, para ficar bastante tempo. Se você tiver um bom relacionamento, melhor ainda.
Então, que é algo pouco comum em agências, né? É pouco comum, exato. Eu vim de agências que eu trabalhei 5 anos, agora eu já estou na UMAP há 2. Antes disso, eu já tinha trabalhado mais 2 anos na Macan, entendeu? Então, eu sou uma pessoa que fica bastante tempo num lugar, tranquilinha, e como eles estão contratando bastante gente de júnior e pleno, para você ficar num lugar e começar a evoluir, é muito legal, muito bacana. Tem algo mais que você gostaria de acrescentar a respeito da profissão de gerente de projeto? Ou alguma dica que você queira dar para os estudantes ou para os profissionais que queiram mudar de área? Eu sou muito suspeita para falar, porque eu comecei a trabalhar com publicidade, eu tinha uns 21 anos no máximo, assim. Mas a publicidade está no meu coração desde os meus 15 anos. Então, é muito engraçado essa sua pergunta, porque quando você me chamou para bater esse papo, eu fiquei refletindo sobre o tempo que a publicidade está na minha vida e o tempo que eu sou gerente de projeto sem saber que eu sou. Então, desculpa, no colégio, eu fiz um colégio técnico, aqui em São Caetano tem colégio técnico de publicidade e propaganda. E aí eu fiz o colégio técnico quando eu tinha 15 anos, e no final do curso a gente tinha que fazer um trabalho de grupo, tinha que juntar. E aí eu era o atendimento, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Um fazia o planejamento, um fazia a criação, um fazia o redator, e eu era a pessoa que juntava tudo, botava na apresentação e arrumava. Como não existia gerente de projeto naquela época, eu era o atendimento. Só que, parando para refletir, olhando para trás, eu já era gerente de projeto desde os meus 15 anos de idade. Então, as coisas que eu mais gosto, eu falo com tanta paixão da minha profissão, porque eu gosto muito do que eu faço. Então, você não tem rotina, todo dia você aprende uma coisa nova. Para mim isso é muito importante, porque eu sou muito curiosa, eu gosto muito de aprender. Eu pego um negócio, eu não gosto de fazer um negócio só por fazer, eu gosto de saber o que eu estou fazendo. E você tem essa oportunidade, porque como é o digital, as pessoas, elas têm todas as pessoas que passaram pela minha vida, pelo menos, tiveram muita paciência para me explicar o que era o digital. Então, e tem pouco publicitário que é gerente de projeto de qualidade no mercado. Tem muita gente que é atendimento, excelente, inclusive, criação e tudo mais, mas tem pouquíssimo que é gerente de projeto. Então, a dica que eu dou é, se você tem paixão por brincar de Tetris, encaixar as pecinhas no Tetris, vira gerente de projeto, que você vai fazer a mesma coisa, só que na vida real. Sá, muitíssimo obrigado, foi super bacana o nosso papo. Tenho certeza que ajudou muita gente a entender o que faz o gerente de projeto e como é que pode se qualificar para trabalhar nessa área. Foi muito legal conversar com você, muito obrigado. Obrigada, Pedro, obrigada pelo convite, viu? E pessoal, se vocês curtiram o podcast, aproveitem a oportunidade para assinar e receber notificações sobre os próximos episódios, sempre trazendo entrevistas, notícias, novidades e informações dos mercados de marketing e publicidade. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Um abração.